Mateus 18, 23. A minha fé tem fundamento. Quando alguém perguntar a razão da sua fé, você vai responder dizendo: a minha fé está fundamentada na palavra de Deus. Diz assim o texto: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora, perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe sucedera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos. Somos gratos pela obra da redenção tão perfeita. Somos gratos pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que é viva e eficaz. Age, opera nas nossas vidas. Fala conosco nesta hora. Nós nos rendemos. Que cada vida seja tocada pelo teu Espírito. Que os ouvidos sejam ungidos, desobstruídos, para ouvirem a palavra. Deus, que esta palavra, que a semente, chegue ao mais profundo do coração, e que ela germine, ela cresça, ela se desenvolva, e ela produza a 30, a 100, a 30, a 60 e a 100. Deus, o desejo do meu coração é que todos sejam alcançados, e entrem no nível de produtividade de 100 por 1. Eu te agradeço, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. A minha fé tem fundamento. O fundamento da nossa fé é o conjunto daquilo que a gente acredita. Existe um tipo de fé, que é o tipo de fé que nos leva ao sobrenatural. A fé para operar milagres. A fé para que vidas sejam alcançadas e sejam curadas. Eu disse outro dia que você pode ser alcançado pela fé de alguém para que você seja curado. A Bíblia diz que Jesus estava em uma casa e as pessoas começaram a ouvir que ele estava lá. E uma multidão de pessoas veio até a casa porque queriam estar com Jesus. E de repente chegaram ali 4 homens com uma maca e um paralítico sobre a maca. Eles não podiam entrar no lugar onde Jesus estava. Não tinha como entrar. Quer dizer, eu já cheguei em culto aqui, numa segunda-feira, que não tinha lugar para chegar à frente. Era o culto com o pastor Lucinho, a segunda louca por Jesus. 3 horas da tarde começava a formar a fila, de repente a fila estava lá na 13. Eu me lembro que eu cheguei e não tinha como entrar. Eu pensei, vou subir no telhado. Vou brincar. Jesus estava lá. E 4 homens trouxeram esse paralítico e não podiam entrar. Então eles tiveram uma ideia.
Tiraram o telhado, desceram o paralítico e colocaram diante de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, não viu a fé daquele que estava doente. A Bíblia não diz que aquele doente estava com fé para ser curado. Então algumas pessoas dizem, você não foi curado por causa da sua fé. Algumas situações são assim. Mas a fé de alguém que ora por você, pode curar você. E pode libertar você. E vendo a fé, a fé, ela é tão extraordinária que quando ela é ativada, ela neutraliza a ação e operação das trevas. A Bíblia fala sobre o escudo da fé. Imagina, o escudo é uma arma de defesa. E apaga os dardos inflamados do maligno. A nossa fé apaga os dardos inflamados do maligno. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento, as cidades, elas eram edificadas e elas eram muradas. Eu tive a oportunidade de estar na Itália, nas cidades medievais. É impressionante as muralhas das cidades. E até hoje estão lá, aquelas muralhas. Muitas se transformaram em ruínas. Mas existem cidades muradas, se tornam como que impenetráveis. Quando o inimigo chegava para tomar uma cidade, a cidade estava fechada, não tinha como entrar, sabe o que eles faziam? Flechas incendiárias eram lançadas por cima da muralha, e a cidade era incendiada. Então abriam-se as portas, porque senão todo mundo morria. E eles invadiam a cidade e saqueavam a cidade. O diabo trabalha exatamente assim. Os dardos inflamados do maligno. Essa semana eu estive com um pastor extraordinário. Ele já esteve conosco. Já quer saber o nome dele, né? Calma. Ele se mudou para Londres. E ele entrou num quadro de depressão. E ele pensou em tirar a própria vida. Pastor. Não revela aí não. Mas quem aqui já pensou em morrer? Pensar você pensou, mas não quer morrer. A Bíblia fala sobre Elias. Elias era um homem de Deus. Mas de repente, uma mulher se levantou contra Elias. Meu irmão, quando uma mulher se levanta contra um homem, não é brincadeira não. O tal do Elias fugiu para uma caverna. O Elias enfrentou os profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 do poste ídolo, que comia na mão de Jezabel. Ele enfrentou esses homens, ele venceu esses homens. Mas quando uma mulher se levantou, meu irmão, ele entrou numa caverna. Foi como que para um estado de depressão. Olha que terrível. Mas preste atenção. A palavra de Deus, quando ela é ativada no nosso coração, apaga esses dardos inflamados do maligno. Apaga. Na verdade, Elias, quando estava na caverna, ele falou para Deus, eu queria morrer. Se ele quisesse morrer, ele tinha permanecido ali para enfrentar Jezabel. Porque Jezabel falou, eu quero matar Elias, vou matar Elias. Você acha que ele queria morrer? Mas ele entrou no estado de depressão. Se você entrou no quadro de depressão, hoje você vai sair do quadro de depressão. Se você andou pensando em morrer, hoje é o dia para você começar a pensar em viver. Mas não é viver qualquer tipo de vida. É viver uma vida abundante, que foi proposta por Jesus Cristo. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, 40 dias sem comer, o diabo se apresentou diante de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho... Jesus tinha um fundamento dentro dele, ele citou Deuteronômio. Ele falou, Satanás, sabe o que está escrito? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, nós trabalhamos diligentemente pelo pão cotidiano, e temos que trabalhar. A Bíblia fala a respeito da formiga, e dá como um exemplo para nós, que não tem um chefe, mas que no verão, colhe o suficiente para passar o inverno. Então isso fala de diligência. Então
Fomos chamados para sermos dirigentes. Mas preste atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu me lembro, na minha juventude, as notícias que recebíamos. O Rio de Janeiro, engenheiros faziam concursos para se tornarem garis no Rio de Janeiro. Eu sou desse tempo. Imagina isso. Buscou sua formação, de repente não tem com o que trabalhar. Aí entra o que? A nossa dependência de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A nossa fé, ela tem fundamento. A minha Bíblia diz em Gênesis 1:26 que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quem está falando? Deus. Com quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta série que vamos fazer 21 dias, falando a respeito de filiação, Deus Pai, a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. E você vai entender. E você vai sair desta crise, que fala a respeito de paternidade. O nosso Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nenhum outro ser foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi. O homem, ele é a coroa da criação. E Deus fez o homem a sua imagem e semelhança com um propósito. Que propósito? Ele diz: e os abençoou. Olha só. Ele está dizendo: vocês estão autorizados a viver a plenitude para o qual vocês foram criados. E ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Dominai, sujeitai os animais, os répteis, as aves. Governem sobre a terra. Preste atenção. Este foi o propósito da criação. Deus é imutável. Mas um dia, lá naquele lugar chamado Éden, uma voz chegou aos ouvidos de Eva e disse: foi assim que Deus disse, que vocês não devem comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim? A missão de Satanás é roubar, matar e destruir. E ele planta uma semente de dúvidas no nosso coração quanto àquilo que Deus disse. Foi assim que Deus disse que vocês não devem comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. Ela disse: não foi isso que ele disse. Ele disse para não comermos, e ela acrescenta, e nem tocarmos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva disse isso para a serpente, eu fico imaginando. A serpente diz assim: não é bem assim. Vocês ouviram? Exatamente. A serpente diz assim: não é bem assim não. Sabe por que ele disse isso para você? Porque no dia que você comer, os teus olhos se abrirão e você vai se tornar igual a ele. Olha só. Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança? Pouco menor do que os anjos. De coroa e de glória os coroastes. Ativou algo em Eva. Plantou o quê? Uma semente. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Assim como a fé vem por aquilo que você ouve, assim também a dúvida vem por aquilo que você está ouvindo. O que não falta nos nossos dias são questionamentos a respeito da nossa fé. Todos os dias. Ou alguém questiona pessoalmente, ou essa voz vem do além para colocar em nós uma semente de dúvidas quanto àquilo que está escrito. Se está escrito, está escrito. Então, a mesma serpente que tentou Eva lá no paraíso, é a mesma serpente que vai tentar Jesus no deserto. Então nós vamos ser tentados quando tudo vai bem.
a duvidarmos daquilo que Deus disse, e a nos levar a uma independência de Deus, essa autossuficiência. E Ele planta essa semente em nós. No intervalo do culto, uma jovem veio para falar comigo, uma jovem senhora, disse: apóstolo, gostaria que o senhor orasse comigo. Eu vou completar mais um ano de vida, acho que na terça-feira. E ela falou: eu estou fazendo medicina. Falei: em que ano você está? Ela falou: no segundo semestre. Eu disse para ela: você foi colocado na Babilônia e nas covas dos leões, mas você pode ser como um Daniel na Babilônia, incontaminável. É possível? É possível. Daí eu falei a respeito do Dr. Fernando Coutinho, que é o nosso pastor. Ele recebeu o fundamento da fé nesse lugar, foi consolidado. Ele passou pela universidade, andou entre os leões, mas por causa do fundamento da sua fé, não foi devorado. A sua convicção aumenta cada dia mais. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos abençoados, estabelecidos para o governo. Mas a serpente plantou essa semente de dúvidas no coração da mulher. Ela duvidou, comeu do fruto, foram separados de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte é o quê? Morte é separação. Toda a humanidade foi tirada da presença de Deus. Todos que nasceram de Adão, da semente de Adão, nasceram separados de Deus. A Bíblia diz em Romanos que pelo pecado de um homem entrou o pecado e a morte no mundo. Passou de geração em geração, geração em geração, geração em geração, e alcançou toda a humanidade. Mas também, por um homem que é o segundo Adão, que é Jesus, entrou o quê? A redenção e o perdão. Em Cristo Jesus, nós somos restituídos. Em primeiro lugar, a presença de Deus, é através de Jesus. Nós podemos ter acesso. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, se partiu. Na antiga aliança, e a gente vai passar por esse lugar agora, nós vamos indo pelo Egito, nós vamos passar por um lugar onde temos a réplica do tabernáculo de Moisés. O primeiro tabernáculo. Tem o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Entre o lugar santo, que os sacerdotes entravam, e o santo dos santos tinha um véu. Só entrava neste lugar chamado Santo dos Santos o sumo sacerdote. É uma categoria de pessoas, só um entrava, uma vez por ano. Imagina isso. Ninguém mais tinha acesso. Agora, a boa notícia em Cristo Jesus é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu e você temos acesso à presença de Deus, o Todo-Poderoso. Agora nós não precisamos de nenhum outro mediador, a não ser Jesus Cristo, para entrarmos na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Estávamos separados, e agora fomos reconciliados. Agora, esse texto que eu li, fala de um fundamento chamado perdão. Queridos, é tão extraordinário falarmos a respeito disso. A nação de Israel, quando eles estavam na transição do Egito para a terra de Canaã, quando Moisés subiu ao Monte Sinai e permaneceu lá por 40 dias, o povo diz: olha, desapareceu, não volta mais. Chamaram Arão, que era o sacerdote, tiraram os seus pendentes de ouro, suas correntes, e construíram um bezerro de ouro. Olha isso. Deus interviu, tirando-os da escravidão. Estavam num processo de transição para entrar na terra de Canaã.
viram os sinais e as maravilhas de Deus, desfrutaram da presença de Deus, o maná que eles comiam todos os dias. Deus colocou diante deles, durante o dia, uma coluna, uma nuvem que estava sobre eles, e à noite uma coluna de fogo. Era o sinal da presença de Deus. Mas de repente, eles foram tomados por um sentimento, porque eles adoravam Deus que eles não viam. E agora estão dizendo, olha, lá no Egito, eles tinham seus deuses, então vamos construir para nós também os deuses que eles tinham no Egito. Então eles fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, Moisés ficou indignado. E ali foi estabelecido um dia de arrependimento, que é o dia do perdão, Yom Kippur. Levítico 16:30 fala a respeito disso. Yom Kippur é o dia mais importante para a nação de Israel, para os judeus, que é o dia do perdão. Diga, dia do perdão. E aí você fala assim, qual é o mês? Qual é este dia? O dia de Yom Kippur, para mim e para você, é hoje. Hoje, diga para o seu irmão, é hoje. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia do perdão. Quando eu li esse texto, e começamos o texto dizendo assim, por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. Quem disse isso foi Jesus. Esse texto foi escrito por Mateus, um dos escritores. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem disse isto foi Jesus. Ele fala a respeito, é uma parábola sobre o credor incompassivo. E ele começa o versículo 23 dizendo, por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quando você vê essa expressão, por isso, é que está ligando a um texto anterior, é continuação. O texto não começa aqui. Jesus não começa a falar a respeito do perdão no versículo 23. Ele começa a trazer luz, entendimento e discernimento no capítulo 18, já no primeiro versículo. E aqui, olha o que ele diz, no versículo 3. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha o que Jesus está falando. Depois, mais adiante, no versículo 15, depois você chega no capítulo 21, Jesus vai continuar falando do perdão. E aí Pedro chega para Jesus e diz assim, olha, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Quantas vezes? Tinha uma cultura entre os judeus que se perdoava as pessoas pelo menos 7 vezes. 7 vezes está bom? Eu pergunto, quantas vezes você está disposto a perdoar alguém que pecou contra você? Quantas? É suficiente? É um número bom? É um número extraordinário. Pedro vai dizer, até 70 vezes 7. Jesus falou, Pedro, presta atenção, falando para os discípulos. Certo rei, ele quis ajustar as contas com seus servos. Então lá tinha a relação das pessoas que deviam. E o indivíduo devia para esse rei 10.000 talentos. 10.000 talentos, são 10.000 talentos? Os romanos tinham as suas formas de medir e de valores. 10.000 talentos corresponde, cada talento corresponde a 6.000 denários. Para vocês terem uma noção, cada denário é o valor de um dia de serviço de um trabalhador. Deu um nó na sua cabeça, né? Depois você vai pegar o texto e você vai ouvir de novo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. E ele fala, uau, agora eu entendi. Qual era a dívida do sujeito para com o rei? 10.000 talentos.
Você que é bom de conta, 10 mil. O bebê está falando, 10 mil. Jesus falou, se vocês não se tornarem como uma criança, que está falando, fala da capacidade. A criança tem uma capacidade de perdoar incrível. Eu tenho os meus netinhos, coisa mais maravilhosa. A gente levava um e não levava o outro no final de semana. É um dia para cada um. Um vai na sexta, outro vai no sábado. Geralmente a gente não colocava junto. Agora já cresceram um pouquinho, é impressionante, já estão assim se entendendo. Mas eu fico observando as crianças, elas brigam por brinquedo e se desentendem. Meu irmão, 3, 4 segundos depois, estão se abraçando e se beijando. É assim? Então quando Jesus começa a falar a respeito do perdão, ele fala a respeito de uma criança. Se vocês não se converterem e se tornarem como uma criança, essa capacidade de perdoar. Aí ele entra um pouco mais e Pedro pergunta, mas quantas vezes, afinal, a gente deve perdoar? 70 vezes 7? Aí ele vai entrar nessa parábola. Certo rei tinha pessoas que lhe deviam, e um lhe devia 10.000 talentos. Trouxeram e colocaram diante do rei. O rei disse, chegou a hora de acertarmos as contas. Quando não se pagava uma dívida, com moeda, com ouro, com prata, se pagava com a própria vida, se tornando escravo. O sujeito ia ser escravo, a esposa ia ser escrava e os filhos. É a moeda. Quando ele chega, ele sabia que ele não tinha como pagar. Ele se prostrou diante do rei. Tenha misericórdia de mim. Eu vou buscar meios para te pagar, mas não tinha como pagar. Impagável. Impagável. 10.000 vezes 6.000 dá quantos? 60 milhões de denários. Alguns bilhões de dólares. Eu sei que alguns aqui têm condições de pagar uma dívida assim. Nesse sentido. Mas existem algumas dívidas que nós temos que não tem como pagar. Não tem dinheiro que pague uma traição. Tem dinheiro que pague? Foi o seguinte, você me traiu, mas eu quero aqui comprar o seu perdão. Eu vou te dar aqui $1 milhão. Não compra. Tem gente falando, aí compra, hein? Não, você já vi tudo aí. Tem gente falando, pode, passa para cá a grana. Tem gente esperta, não é não? Impressionamento de vocês, hein? Tem gente já pensando, hoje é o dia do acerto. Eu sei que você pecou, eu sei que você errou, eu sei que você me traiu. Pastor Apóstolo falou lá que $1 milhão resolve. Irmão, tem dívida que dinheiro não paga. Não paga. Questões emocionais não tem dinheiro que compra não, meu irmão. Pode até comprar por um momentinho, mas aquele fica marcado lá dentro. E cria como que raiz de amargura e ressentimento e outras coisas. Ele pediu misericórdia, ele pediu clemência. E o rei concedeu a ele a graça, por favor, dizendo, não tem mais dívida. Você já não deve mais nada. Interessante, dívida é escravidão. Existem contas que você vai ter que pagar, que não é nem dívida, é compromisso, é diferente. Tem situações que não é uma dívida, é um compromisso. Algumas pessoas têm um compromisso de pagar aluguel todo mês. E eu quero profetizar que você vai deixar de pagar aluguel. Olha, meia dúzia acredita. Toma posse. Eu tenho falado isso constantemente. Eu estou pintando um quadro. Estou pondo um fundo. E vai nascer. Já chame um arquiteto. Comece a fazer o projeto. Comece a pintar quadros na sua mente. É assim que Deus faz. Ele saiu sem dívida. Agora, ele tinha um conservo. Que lhe devia quantos? 100. 100 o quê? Talentos? Não, 100 denários. Qual era a dívida dele? 10.000. O quê? Talentos. Agora ele sai da presença do rei perdoado.
Ele encontra o seu conservo que lhe devia a merrequinha de 100. E aí, vai pagar ou não vai? O que ele suplicou ao rei, o seu conservo suplicou a ele. Falou, olha, ou você paga, ou você paga. Ele não teve a capacidade de liberar perdão. Preste atenção. Eu não estou sentindo. Perdão não é sentimento. É decisão. Você imagina Jesus na cruz, sendo crucificado. Ele fala, ele se expressa. E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. É sentimento? É decisão. Estevão, sendo apedrejado, foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele faz a mesma oração que Jesus faz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Estava sendo apedrejado, é decisão. Aquele conservo não teve a capacidade de perdoar quem lhe devia 100. O seu senhor diz, traga esse que me devia 10.000 talentos de volta aqui, à minha presença. E ele foi levado à presença do rei, falou, olha, eu te perdoei 10.000 talentos e você não teve a capacidade de perdoar o conservo que lhe devia 100. Faz o seguinte, leva-o e o coloca no cárcere, para que os verdugos o atormente. Olha isso. Verdugos são figuras, são demônios. Quando você não perdoa, demônios têm autorização para perturbar você. Observe o final do texto. É Jesus que está falando. Último versículo. O versículo 35 diz assim: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Quem disse isso? Jesus. Quantos sabem que fazer a oração do Pai Nosso? E os outros não sabem? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Vou contar até 3 e a gente faz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma pausa aqui. As últimas palavras que você falou, você se lembra? O que está lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só. Perdoai as nossas dívidas. Como? Como? Quem já orou essa oração? Acabamos de orar. Todo mundo orou. Eu nunca tinha orado, você já orou agora. Olha o que você orou. Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu estou perdoando aqueles que me ofenderam. Eu pergunto, aqui alguém já foi ofendido por alguém? Já foi, irmãzinha? Olha aí, ó. Já confessou. E não é só ela não. Preciso liberar o perdão. Meu irmão, eu também já fui ofendido. Um dia uma pessoa se levantou diante de mim e falou, eu vou implodir esse negócio aqui. Eu sou a 5ª coluna. Falou assim. Mas eu perdoei ele. Outro dia eu encontrei num restaurante. Olhei para ele e falei, posso sentar aqui com você? Com amarelo. Eu não tenho, se precisar, eu vou abraço e beijo. Não tem nada dentro de mim. E a Bíblia diz assim, ó, se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos. Tem coisa que não depende de você. Tem coisa que não depende de você. Mas o que cabe você fazer, outro não tem como fazer. Eu disse que a sua fé pode levar você a intervir para que alguém seja curado.
Sim ou não? Você pode ter fé e orar por alguém para que alguém seja curado, mesmo que a pessoa não tenha fé. Jesus ressuscitou Lázaro. Dependeu da fé de Lázaro para que Jesus o ressuscitasse? Não. Mas a fé para a salvação só depende de você. E a fé para perdoar pessoas também só depende de você. Hoje é o dia do Yom Kippur para você. Quando você ora e você diz: perdoa os meus pecados, assim como eu libero perdão sobre aqueles que me têm ofendido. Você está dizendo: Deus, o Senhor só me perdoa se eu perdoar. Imagina isso. Queridos, não tem ninguém aqui que não tenha sido ofendido um dia. Todos nós fomos ofendidos de alguma forma. E ofendemos alguém também. E algumas pessoas estão cativas, aprisionadas e limitadas em algumas áreas da vida. Algumas pessoas têm tudo para ser feliz e não são felizes. Tem dinheiro, tem casa boa, tem carro bom. Falam: amanhã de manhã eu vou tomar meu café em Paris. Meu irmão, tem gente assim. Tem um pastor que ele casou com uma milionária. Mas é o amor, aquela canção do Zezé de Camargo. É o amor. Ele que canta essa canção? Ele termina o culto, fala: amanhã a gente vai tomar café em Paris. Pega o jato e vai para Paris. Pô, não tem tanto dinheiro assim, é da igreja? Não, não é da igreja, é da esposa. A esposa é bilionária. Mas o amor é assim, né? Olha só, tem pessoas que têm tudo para ser felizes e não são felizes. Estão ressentidas, amargurados. É possível que você foi vítima, é como essa coisa, um choque que aconteceu, um acidente. Você foi ferido. E algumas pessoas parece que querem continuar assim, como se vitimizando. Hoje é o dia para a cura. Porque hoje é o dia para o perdão. A cura. Existem pessoas que estão doentes no corpo, porque não liberam perdão. Tem pessoas que estão comprometidas nas suas finanças, porque não liberam perdão. Apóstolo, mas é que você não sabe o nível de ofensa que eu sofri. Queridos, e Jesus? A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer a ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E aí? Eu me lembro uma vez que uma pessoa me ofendeu. E não foi pouco não. De repente, eu recebi a notícia que ele estava no hospital. Após todo mundo que te ofende vai para o hospital? Não é isso não. Uma situação. Peguei o telefone, liguei para a esposa dele. Falou: olha, o que você precisar, eu estou aqui para te auxiliar. Eu fiz de coração. Uma vez uma pessoa se levantou contra mim e Deus me mostrou. O diabo quer pegar o seu coração. Não libere nenhuma palavra de maldição, só de bênção. E eu comecei a abençoar. Não existe nada mais glorioso do que quando você é ofendido, ou desprezado, rejeitado, seja o que for, você começar a orar pela pessoa. Meu irmão, você está criando como que um fundo para que algo glorioso se manifeste. Mas se você se torna um murmurador, o que vai acrescentar? Dor. Um amaldiçoador, maldição. Então Jesus está dizendo: olha, se tornem como uma criança. Sejam como uma criança. E quem não se tornar como uma criança, se converter, não vai desfrutar. Pode até viver uma vida religiosa, mas não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que a gente tenha esse momento aqui.
apenas. Isso é glorioso. Mas é amanhã, segunda-feira. O que você está tendo aqui é amanhã de manhã. Amanhã na hora do almoço. Amanhã à noite. Na terça-feira. O evangelho a gente não vive aqui. O evangelho a gente vive lá. Na nossa casa. No nosso trabalho. Não tem essa dicotomia. Agora eu estou indo para o trabalho. Ou fica aqui nesse quadradinho. Agora é uma outra pessoa que está indo para o trabalho. E quando você faz alguma coisa, não sou eu, eu sou esse. Percebe? Não tem como aqui você é o que você é, aqui você é na sua casa. Pode até aparentar, não sei, mas é, e tem que ser. Amanhã é segunda-feira. Você é esse ser que foi comprado pelo sangue de Jesus. Para viver isso não apenas aqui no domingo. Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sexta, todos os dias. E é assim que nós vamos viver. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a medida que você medir alguém, você vai ser medido. Com a medida que você julgar alguém, você vai ser julgado. Então pare de julgar as pessoas. Pare de medir as pessoas. É possível que alguns aqui disseram, jamais eu vou entrar numa igreja evangélica. Hã? Não é assim? Mas você está aqui. Vamos dar um aplauso ao Senhor porque você está aqui? A nossa fé tem fundamento. Preste atenção, apóstolo, mas eu só ouvi essa mensagem sobre fé. Entra lá no nosso canal do YouTube, @IECG para você. Nós temos lá cerca de quase 35 mil pessoas seguindo. Você vai ter todas as mensagens. Você vai encontrar pelo menos umas 14 ou 15 mensagens a respeito da fundamentação da fé. Quem nós éramos e quem nós somos. Antes nós não éramos povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus. Pedro ele escreve dizendo, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É que nós somos. Para quê? Para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Estávamos separados. Agora através de Jesus Cristo fomos reconciliados. Com o propósito, manifestar a glória de Deus em toda a terra. A glória de Deus vai se manifestar em toda a terra através da sua vida. Quando você chegar amanhã lá no seu trabalho, a glória de Deus vai chegar com você. Amém? Você não precisa chegar e falar, agora eu sou crente. Vocês me respeitam. Crentíssimo. Você não precisa nada disso. Eles vão perceber, quando você se manifesta em generosidade, cordialidade. Tem gente que tem domínio próprio. E tem gente que tem demônio próprio. Percebe? Os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, vai começar a manifestar-se na sua vida. A bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a fé, a fidelidade, lealdade. Isso é fruto do Espírito. É o resultado da presença de Deus na sua vida. Já vou encerrar. A gente vai falar, demorou tanto. Quantos aqui já viram um pé de laranja assim, produzindo? Eita, a maioria só é da capital, do interior que tem essas coisas. Laranja, acerola, limão, jabuticaba, milho. Já viu uma plantação de milho? Soja. Imagina, sorgo. É da natureza deles produzir. É ou não é? É da natureza do milho produzir o quê? Milho. É da natureza da soja produzir o quê? Soja. É da natureza do pé de laranja produzir laranja. É da natureza do cristão produzir Cristo. Produzir vida. E vida em abundância. Olha que extraordinário. É da natureza do cristão
Você não vai ver o pé de laranja, eu tenho que produzir laranja. Não, então vai produzir. As mulheres, quando vão dar à luz, né? E lá está escrito a respeito das dores, está lá, é fundamento, está lá. Mas não diz que a laranja, para produzir laranja, vai ter as dores de parto, como a mulher tem dores de parto. Simplesmente vai produzir. E nós vamos produzir o fruto do Espírito pela presença do Espírito Santo em nós. Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, fidelidade, lealdade. Amém? Vamos orar? A minha fé tem fundamento. Diga, a minha fé tem fundamento. Paulo diz, como sábio construtor, eu coloquei o fundamento. O fundamento é Cristo. Os ensinamentos apostólicos. As colunas foram estabelecidas pelos apóstolos. Mas hoje, a chamada para mim e para você é perdão. Perdão. Perdoa. Perdoa teu esposo. Perdoa tua esposa. É possível que você foi abandonado, você foi abandonada. Meu irmão, tragédias acontecem. Mas você pode continuar e ser livre. Pode ser curado. Pode ser restaurado. Pode ser liberto. Eu tenho uma marca aqui. Não dá porque eu estou na musculação. Não dá para mostrar. Uma marca de um acidente que eu tive. Está aqui. Eu olho, eu lembro, mas não dói. Percebe? Você não vai bater a cabeça e vai esquecer da traição, de coisas que aconteceram. Não tem como esquecer. Mas você já pode não sentir mais dor. A diferença está aqui. Entende? Você não tem como esquecer. Você foi traído, você foi traída. E mesmo você que traiu, você sente dor porque você traiu. Por que eu fiz? Por que eu traí? E você fica debaixo de condenação. E você também não se perdoa. Quantas pessoas não se perdoam? Eu pergunto, quem aqui não pecou um dia? Ah, lá em 1910 eu pequei. Meu irmão, se você for sincero, alguns aqui pecaram hoje. A gente peca muitas vezes por pensamento. Jesus falou, está escrito, não adulterarás. Lá em Mateus 5, 6 e 7. Sermão do Monte. Está escrito no Velho Testamento, não adulterarás. Mas eu vou dizer para vocês, se vocês começarem a pensar a respeito, e começar a imaginar, e aí? Já pecou. Mas tem cura, tem restauração. Lógico que tem, meu irmão. O diabo quer deixar você condenado. Olha só, o diabo faz de tudo para você pecar. Não tem problema. Deixa tudo para lá, vem para cá, o que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Mas quando você peca, aí entra o acusador. Você é um miserável. Você não é mais nem digno da presença de Deus. E começa a acusar você. Ele seduz você. E depois ele condena você. Jesus está dizendo, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. A proposta é diferente. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a proposta. Hoje a palavra-chave para você é perdão. Isso não era para mim não. Mas se essa é a palavra rema para hoje, é para todos nós. Cubra a sua cabeça. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia da sua libertação. Disposto a perdoar. Talvez você não tenha coragem de chegar para a pessoa e falar, me perdoa. Passa uma mensagem para ela. Escreve um bilhetinho. Tanta dor no seu coração. Tanta limitação. Hoje é o dia da sua cura. Através do perdão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Hoje é o dia para você liberar perdão e ser perdoado. Libera.
Quando você começa a orar por alguém que te ofendeu, meu irmão, você coloca como que brasas vivas na cabeça dele, mas você é liberto. Fala o nome. Não precisa falar alto aí não, senão vão ouvir. Estou falando para você falar com você mesmo. E abençoa. Você vai receber libertação. Levante suas mãos. Pai Santo, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome. Tua palavra que é viva, Tua palavra é eficaz. O Senhor conhece o mais profundo do coração dos Teus filhos. Nós conhecemos o exterior, mas o Senhor conhece o interior. Traz luz aos corações. Que as trevas sejam dissipadas. Que as trevas sejam dissipadas. Que a luz perfeita venha sobre ti e penetre no mais profundo do teu ser. Recebe o perdão e libere perdão. Libere perdão e receba perdão. Em o nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai, eu te agradeço por Jesus Cristo. Eu reconheço que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Perdoa, Deus, os meus pecados, e eu libero perdão sobre aqueles que têm me ofendido. Em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e Ele perdoa você. Quando você sair lá, encontrar alguém, perdoe. Amém?